Estamos num ano novo, numa revista nova, num tempo novo. Amém? Glória a Deus. E cremos que Deus vai falar poderosamente através dessa revista, uma revista muito atualizada para um tempo muito de mornidão que vive a igreja do Senhor na terra. Como já está ali no telão ali, e o tema da nossa revista é o poder e o ministério da oração, o relacionamento do cristão com Deus. E verdadeiramente nós necessitamos dessa intimidade, deste poder, deste relacionamento com o nosso Deus. A lição hoje ela se inicia, e então é a lição de número 1, que tem como título, o que é oração? Esta é uma pergunta, vira para o irmão do seu lado e pergunta, o que é oração? E o que ele respondeu? Nada. Aleluia. E para você, o que é oração? Alguém sugere alguma pergunta? Tem muitos significados essa palavra. O que é oração? Falar com Deus, exatamente. Falar com Deus. E quem é que gosta de falar com Deus? Quem é que gosta de falar com Deus? Amém? Então você gosta de orar, né? Amém? Se gosta de falar com Deus, gosta de orar. Amém? E como está a nossa vida de oração? São temas muito fortes para os dias atuais. Não queremos indagar ninguém, só queremos relembrar a importância de falarmos com Deus. E por isso a importância de nós orarmos, para nós podermos falar, ter esse relacionamento, essa intimidade com o nosso Pai. Boa. Nosso texto áureo nos diz o seguinte, está lá na carta a Efésios, capítulo 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E algo meditar nesse versículo me chamou algo muito interessante que eu achei que foi orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Por quê? No Espírito. Se nós formos lá, o Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, no capítulo de número 4, vai nos dizer, e Deus é Espírito, importa os que o adore em espírito e em verdade. E aí quando vai falar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ao estudar isso, fez me lembrar, então tem outra forma de orar, além do Espírito. Já pararam para pensar? Por que apóstolo Paulo está falando para orar no Espírito? Porque nós podemos muitas vezes orar na carne. Como assim orar na carne? A oração muitas das vezes nós estamos falando, mas a nossa mente está longe, estamos na carne. E quantos de nós muitas das vezes oramos assim? Eu confesso que já orei muitas das vezes assim. Você está orando, está falando com Deus, mas seu pensamento está lá numa conta para pagar. Você está orando, falando com Deus, mas seu pensamento está lá no que você vai comer amanhã. Você está orando, falando com Deus, mas seu pensamento está lá na sua casa, está lá no Brasil, está lá em outro longe. A sua oração não está no Espírito, mas está na carne.
Por isso, quando o apóstolo Paulo vai falar assim: orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Por quê? Porque Deus, Ele é Espírito. Então, a necessidade de nós não apenas orarmos, mas também orarmos em Espírito. Temos essa comunhão e essa intimidade também espiritualmente. Não apenas falando, como ele vai falar, e tanto repetir, por tanto repetir, como está no nosso versículo anual deste ano, na parte, se não me engano, no versículo 7, Mateus 6, 7, por tanto repetições em vão, os gentios fazem isso. Por tanto repetir, acha que estão orando, falando com Deus, mas na realidade estão apenas repetindo palavras. E não estão verdadeiramente no Espírito. E sabemos que o Senhor, Ele vai também nos ensinar que a oração é de fundamental importância, mas não adianta nada se nós não estivermos vigilantes. A vigilância é de fundamental importância, porque não adianta nada nós orarmos sem vigiarmos. Então, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, a qual também temos a obrigação de orar por santos, pelos irmãos, uma igreja que ora um pelos outros. Então, assim, verdadeiramente, há necessidade dessa oração no Espírito e dessa oração uns para com os outros. Vamos agora para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática. A oração é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. Então a oração é um meio de quê? De comunicação. O que é oração? Comunicação, falar com Deus. E o que é isso? Isso estabelece para nós o quê? Cultivarmos. Você já viu uma planta? Se não é cultivada, se não é regada, se não é cuidada, o que acontece com essa planta? Morre. Se nós não tivermos a comunhão, o diálogo, o falar em espírito, o orar em espírito, o que nós acontece com nós? Morremos. A importância da oração. Então essa oração, como aqui fala o autor da revista, a oração é um meio de comunicação, de falar, um diálogo, que Deus estabeleceu, não fomos nós, foi Deus que estabeleceu com quem? Com o homem, com nós. E tem que ser cultivada, tem que ser regada, tem que ser molhada, tem que ser cuidada. E quem é que cuida? É Deus? Quem é que cuida? É Deus? É nós. Quem cuida somos nós. A oração, Deus muitas das vezes fala com nós, através do quê? Da sua palavra. Mas quem que tem que ter esse desejo de buscar a Deus? É Deus que tem que desejo de buscar a nós, ou é nós que temos que ter o desejo de buscar a Deus? Somos nós. Nós é que temos que ter o desejo de buscar a Deus. Então, para esse cultivo, tem que partir de nós, esse relacionamento íntimo. E aqui fala uma coisa muito importante. Esse relacionamento ele tem que ser íntimo e contínuo. Ele não pode parar. Ele tem que ser contínuo com Ele. Ele quem? Deus. Então vamos, porque são 3 tópicos, temos que adiantar. A nossa leitura bíblica em classe, ela já foi feita pelo nosso diácono Samuel, se encontra na primeira Crônicas, capítulo 16, o verso 8, e em seguida o verso 10 ao 17, e depois o Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 15, verso 16. Não há necessidade de estarmos fazendo, só está apenas aí, para nós estarmos nos lembrando. O objetivo dessa lição,
como eu havia falado, essa lição é composta por 3 tópicos. Sendo que o primeiro tópico, conscientizar de que a oração é o meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo com Ele. O segundo tópico, conhecer que, para se chegar à presença de Deus em oração, é preciso ter reverência, fé e santo temor. E o terceiro e último tópico, tópico 3, compreender que devemos orar sem cessar. Está aí os objetivos dessa revista, ou melhor, dessa lição de hoje. Vamos agora para a nossa introdução. Antes da nossa introdução, temos ali a nossa palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave? Oração. A palavra-chave é oração. A oração vem do latim oratione. É o meio que Deus promoveu ao homem, o fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Então, vamos agora entrar na nossa introdução. A oração é o meio que Deus promoveu ao homem o fim, a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Tanto mais os cristãos ora com fé em Deus, mais desenvolvem sua comunhão e submissão com seu Criador, Pai, Senhor, intercessor e conselheiro, manifestando assim o senhorio de Jesus, o senhorio de Cristo Jesus em sua vida, por amor e devoção. Quanto isso ocorre, o homem passa a ter sua vida espiritual e emocional estável, e a sua perspectiva e objetivo natural muda. Aqui eu quero dar um parar e para refletir aqui, que isso aqui é muito interessante. Presta atenção, quando isso ocorre, o homem passa a ter sua vida espiritual e emocional estável. O que quer dizer isso? Que quando nós nos relacionamos com Deus, a nossa vida ela passa a ter uma vida espiritual estável. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós passamos a ter uma vida mais tranquila, mais calma. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos dizemos que somos cristãos, mas andamos ansiosos, andamos preocupados, andamos muitas das vezes temerosos com o amanhã. E isso é um forte indício que a nossa vida de comunhão com Deus está baixa. A nossa verdadeira comunhão com Deus está faltando um pouco mais de cuidado. Então vemos aqui que o Espírito passa a ser uma vida espiritual emocional estável, e a sua perspectiva e objetivo natural mudam. Outrora andávamos ansiosos, passamos a andar despreocupados. Outrora andávamos, quem sabe, preocupados, passamos a andar calmos e tranquilos. A oração, quando associada à obediência dos preceitos da Santa Escritura, é a vigilância espiritual e também um meio de vitória sobre o pecado. Lá em Marcos, está aí uma das referências bíblicas, lá em Marcos capítulo 11, verso 24 e 26, eu achei bastante interessante, que nos diz: por isso vos digo que tudo o que pedirem, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis, e quando estiveres orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos
perdoará as vossas ofensas. E aqui está um dos motivos que me chamou a atenção, porque muitas das vezes as nossas orações não são atendidas, muitas das vezes por falta de perdão. Já pararam para pensar isso? Por falta do perdão. Por isso vos digo que tudo o que pedir, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, um dos nossos objetivos, muitas das vezes clamamos a Deus e muitas das vezes não há resposta, quem sabe por causa de uma falta de perdão. Vamos agora então entrarmos no nosso tópico de número 1 e também subtópico de número 1. A quem orar e quando orar? Subtópico 1. Devemos orar a Deus. Ponto. São muitos os textos bíblicos que lembram, ensinam, advertem e estimulam o homem a buscar a Deus em oração e em todo o tempo. Daí as referências bíblicas. A Bíblia ensina que devemos orar somente a Deus e a ninguém mais, pois não há nenhum outro Deus além do nosso, que possa ouvir ou responder às nossas orações. Aliás, a palavra de Deus condena a adoração e a oração a qualquer outro ser que não seja o Deus eterno, Criador, sustentador do universo e redentor da humanidade. Tudo isso já representa um bom e grande motivo para o crente orar. Então, temos aqui mais do que motivo. A quem orar? A quem orar, igreja? A Deus. A Deus. Então são muitos os textos, como já foi falado aqui, as referências que nós devemos orar a Deus. Nós sabemos que a igreja católica, apostólica romana, ela ora a Deus, mas também ora a Maria, ora a João, ora a Fátima, ora diversos santos. Mas a oração que nós, temente e obediente às Escrituras Sagradas, devemos fazer é a Deus. E a oração modelo, o próprio Jesus, ele nos ensinou que nós devemos orar a Deus. E quando Jesus ele vai falar sobre a oração modelo fala-se Pai Nosso. Pai Nosso, por que Pai Nosso? Porque quem tem intimidade com Deus não é qualquer pessoa que você chama de pai. Por mais que você possa gostar de alguém, ou achar que essa pessoa é como se fosse um pai, mas são poucas as pessoas na terra que você chama de pai. Mas Deus é o exclusivo, a qual nós chamamos Ele de nosso Pai. E quando nós vemos que Deus é o nosso Pai, é que nós temos intimidade, um relacionamento com o Pai. E aí vemos aqui as referências. A Bíblia ensina que devemos orar somente a Deus e a ninguém mais, pois não há nenhum outro Deus além do nosso, que possa ouvir e responder às nossas orações. Portanto, as pessoas podem orar a outras pessoas que não seja Deus? Pode. Mas uma coisa é certa, não haverá resposta. A resposta vem de Deus. Através do intercessor, aquele que intercede por nós, o Senhor Espírito Santo. Mas a resposta, ela vem de Deus. E tudo isso já representa um bom e grande motivo para que o crente passe a orar. Então nós temos muito mais que motivo para orarmos. Além dele ouvir as nossas orações,
nós vamos ter uma intimidade, comunhão com o nosso Deus e vamos ter um relacionamento cada vez mais através da oração. Vamos seguir agora para o nosso subtópico de número 2, que nos diz o seguinte: quando tudo está bem, não há dúvida de que devemos orar em todo o tempo, em qualquer circunstância. Jesus ensinou essa verdade dando o seu exemplo aos discípulos. Entretanto, parece que descuidamos da prática da oração quando as coisas estão indo bem. Ainda que tudo parece tranquilo, o crente deve estar vigilante, consciente de suas fragilidades e na presença do Senhor em constante oração, pois entre as muitas, vou dar a seguinte, está na outra parte, mas só para parar ali, nós vamos ver aqui que essa parte aqui chama muita atenção. Por quê? Porque quando Jesus faz ali um milagre no monte, vendo da multiplicação dos pães, automaticamente eles estavam tranquilos. E aí Jesus manda os discípulos atravessar o barco para o outro lado. E Jesus vai despedir da multidão. E no meio da travessia do mar, da Galileia, ou melhor, é um rio, vamos ver que vai haver uma grande tempestade. Só que antes disso, e a Bíblia vai nos falar que Jesus ele vai para o monte. E o que Jesus vai fazer no monte? O que Jesus faz no monte? Vai orar, vai falar com Deus. E poxa, vendo esse milagre que Jesus acabou de fazer, da multiplicação ali dos pães, e normalmente as pessoas, nós seres humanos, temos por hábito de nos acomodar. Só que Jesus é o nosso maior exemplo. O que Jesus ele vai? Ele vai ter comunhão com o Pai. Ele vai orar. E nisso, os discípulos estão lá no meio do mar, desesperados, achando que iam morrer. E Jesus estava no alto monte, orando, falando com Deus, tendo um relacionamento, intimidade com Deus. E vemos aqui que muitas das vezes, por causa estarmos tranquilos, que nós podemos perder esse foco, esse elo, esse diálogo, essa comunicação com Deus. E muitas das vezes nós temos por este hábito de quando está tudo bem, a intimidade com o Senhor ela diminui. Verdade ou não? É verdade. Temos que ser sinceros. Quando nós estamos tudo bem, estamos com a nossa mesa farta e abençoada, estamos com os nossos filhos saudáveis, estamos, como se diz o ditado, 1000 maravilhas, a intimidade com o Senhor, ela diminui. Só que quando há escassez, quando há enfermidade, quando há a luta, a intenção e a intimidade com o Senhor, ela aumenta. Sim ou não? Verdade. E está aqui um grande exemplo disso, que o Senhor estava ali no momento onde houve a grande fartura da multiplicação, e o Senhor simplesmente ele vai para o monte orar e buscar a Deus. Então, continuando, e pois, entre muitas bênçãos da oração, destaca-se o fato de que ela nos preserva do mal. Sansão, por exemplo, não é alguém para ser imitar. Ele só clamava ao Senhor quando estava em grandes apuros. Para muitos, a oração só deve ser feita quando alguém se acha enfermo, desempregado, sofrendo
angústia, tipo de problemas no seu trabalho, quando seus bens são subtraídos ou quando desaparece um membro da família. E coisas semelhantes acontecem. Atitudes como essas privam o crente das bênçãos divinas através da oração preventiva. Olha o que eu acabei de falar. Então, muitas das vezes, as nossas busca mais intensa, ela acontece quando? Quando acontece como ali, quando acontece uma falta de emprego, ou por causa de alguma enfermidade, sofrer algum tipo de problema no seu trabalho. Muitas das vezes é o que faz com que nós buscamos mais a Deus. E isso, infelizmente, é uma prática normal entre nós cristãos, e o que não deveria ser. Por quê? Porque não é só nos momentos de angústia, ou nos momentos difíceis, ou nos momentos de provação que nós devemos buscar a Deus. É em todo o tempo e em todo o lugar, seja qual for a situação, seja qual for de bênção ou de escassez, de abundância, ou quem sabe de tudo, por tudo a correr mal em nossas vidas, mas a intenção de buscar a Deus tem que ser constante para com a nossa vida. A atitude como essa priva o crente das bênçãos divinas através da oração preventiva. Então nós vemos que muitas das vezes, por nós não buscarmos a Deus em todo o tempo, em todo momento, muitas das vezes faz com que nós, crentes, privamos das bênçãos divinas através da oração, através no caso ali, como fala ali, da preventiva, no caso, prevenido, com antecedência, buscarmos ao nosso Deus, com antecedência, antes de vir a escassez, que sabemos que cada um de nós podemos passar, uns mais cedo, outros mais tarde, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Vamos agora entrar no nosso subtópico de número 3, do tópico 1. No dia da angústia e da adversidade. O verdadeiro discípulo do Senhor enfrenta nessa vida lutas, provas e aflições. E Jesus mesmo afirmou que não seria diferente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos, inclusive, eram conscientes desse fato. O apóstolo Paulo dá-nos a receita bíblica para vencermos no dia da adversidade. Perseverar na oração. A comunhão com o Senhor, cultivada através da oração, muda no crente a sua visão acerca das coisas que o cercam. Os problemas e as circunstâncias contrárias não abatem a sua fé em Deus e a sua confiança firme de que Ele é poderoso para que, caso não livre, o fará a situação ou problemática vencedor ou tomará o mal em bem. Nossa oração deve ser para que o Senhor nos abra os olhos para que possamos ver o invisível e assim pela fé descansar nele. Sabemos que todas as coisas estão sob seu domínio. Então nós vemos aqui um grande exemplo, e no próprio livro de Daniel nós vemos um grande exemplo disso, que o Senhor poderia muito bem livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Sim ou não? Mas ele livrou de ir para a fornalha? Não. Por quê? Porque ele tinha um propósito naquela ida deles para a fornalha. E muitas das vezes, quando surge uma situação a qual está fora do nosso controle, melhor relembrando, muitas das vezes faz com que isso não quer dizer que Deus não esteja olhando para aquela situação. Pelo contrário, Deus quer que aquela situação aconteça.
como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderia muito bem fazer com que aquela situação não viesse a acontecer, mas Deus tinha um propósito, e o propósito era de livrar eles dentro da fornalha. Assim como aconteceu com Daniel, ele poderia muito bem revogar aquela causa e não deixar que Daniel fosse para a cova dos leões. Mas isso ele não permitiu que acontecesse. Pelo contrário, ele permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões. Por quê? Porque ele tinha um propósito dentro da cova dos leões. E assim é na minha e na sua vida. Talvez você esteja passando por algum problema, alguma situação. E Deus, quem sabe, Deus não quer que essa situação, ou que você não passe pela situação. Pelo contrário, Deus talvez queira que você passe por ela. Para quê? Para que você venha depender de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele sabia que eles poderiam morrer, sim ou não? Daniel sabia que poderia morrer, sim ou não? Mas não morreram nenhum deles. Naquele tempo, ou naquela altura, vieram a morrer depois. E muitas das vezes acontece comigo e com você. Tem provações que muitas das vezes nós olhamos e falamos: Senhor, passe essa provação. Você quer ver você ter realmente fé? Quando acontecer algo muito terrível de doloroso, agradeça. Agradeça. Por mais difícil que seja, agradeça. E eu tenho uma prova, nós fazemos isso sempre lá em casa, às vezes acontecem situações assim, e falamos: obrigado, Senhor. É difícil, mas obrigado, Senhor. Porque sabemos que tudo tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Às vezes a dificuldade, ela bate na porta. Ninguém está isento de dificuldade, seja ela qual for. Vai bater na porta de cada um de nós. Mais cedo ou mais tarde, agradeça. Seja qual for a dificuldade, agradeça. Por mais difícil que esteja sentindo ou suportando, agradeça. Porque Deus tem um propósito em tudo. Porque nada e jamais vai sair do controle de Deus. Amém? Vamos agora então para a nossa sinopse do tópico de número 1, que vai nos dizer: a Bíblia ensina que devemos orar somente a Deus e a ninguém mais, pois não há nenhum outro Deus além do nosso. Então nós vemos aqui que a nossa dever e obrigação é exclusivamente orar a Deus e a ninguém mais. Então somente a quem orar enquanto devemos orar somente a este Deus, e ninguém mais devemos orar a não ser a Deus, porque quem responde às nossas orações é Deus. Vamos entrar agora no tópico de número 2. Como orar? Com reverência. Todo crente deve saber que não se pode chegar à presença de Deus sem reverência, sem fé e sem santo temor. Quando o homem foi criado, Deus já era adorado e reverenciado pelos anjos. A reverência para com Deus é o princípio bíblico. Todo o relacionamento do homem com o Senhor deve levar em consideração a reverência que lhe é devida, inclusive não somente na oração, mas também no seu serviço, conscientizando que o Senhor é Deus, e Ele próprio espera esse tipo de atitude do homem. Orar a Deus com fé, reverência e temor, e falar com Ele pelo novo e vivo caminho, provido por Jesus e ajudado pelo Espírito Santo. Temos ali algumas referências bíblicas, a qual eu vou estar lendo ali a primeira referência bíblica, que nos diz em Salmos 96:9, que diz assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade,
tremei diante dele todos os moradores da terra. Então, uma das formas de nós orarmos é justamente com reverência, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, porque estamos falando com o Criador e não com a criatura. Estamos falando com aquele que pode todas as coisas e não com qualquer pessoa. Então estamos falando com Deus vivo e verdadeiro. Também a carta aos Hebreus 12, 28, que é uma das referências, vai nos dizer: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai falar algo muito forte. Portanto, que estamos recebendo um reino inabalável. Esse reino, ele não se abala, pelo contrário, ele é um reino inabalável. E isso faz com que sejamos agradecidos. Temos muito mais que motivos para agradecer a este Deus. E assim adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Portanto, a nossa oração ao nosso Deus tem que haver muita reverência, tem que haver muito temor diante desse Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, mas sim com muita reverência a este Deus que sim pode todas as coisas. Vamos agora para o nosso subtópico de número 2, do tópico 2, com fé e humildade. É uma contradição um crente entrar na presença de Deus em oração, duvidando do seu poder, da sua graça e da sua promessa. De um crente se espera entrar na presença de Deus crendo que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós a nossa fé. Por isso que a Bíblia ela nos afirma que sem fé é impossível de agradar a Deus. Sem fé é impossível. Deve o crente reconhecer a sua insignificância em si mesmo, suas tendências, suas fragilidades, necessidade, e estar disposto a confessar seus pecados e deixá-los e buscar fazer a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Então nós vemos aqui que deve o crente reconhecer a sua insignificância em si mesmo, achar que é alguma coisa. Nós não somos nada. Quem pode alguma coisa é Deus. Achar que nós podemos fazer qualquer coisa. Nós, se fizer alguma coisa, Deus pode apenas nos usar. Nós possamos apenas ser canais, mas nós mesmos, nós não podemos fazer nada, porque somos, como foi falado aqui, nós somos insignificantes diante de Deus. A sua tendência, a sua fragilidade, necessidade, está disposto a confessar seus pecados e deixá-los e buscar fazer boas, perfeita, agradável a vontade de Deus para a sua vida. O que verdadeiramente nós necessitamos é disso, de ter uma vida compromissada na oração, de reconhecer que nós mesmos, por si só, não podemos fazer nada, mas através do poder da oração, através do instrumento a qual Deus usa, que somos nós, aí sim, através de nós, se Deus quiser, Ele pode fazer, Ele pode mudar o quadro, Ele pode mudar a situação, Ele pode mudar aquilo que for necessário, se assim for a sua vontade, se assim for o seu querer, porque Ele é soberano. Vamos agora para o nosso subtópico de número 3 do tópico 2. Prioridades do reino de Deus e seus valores eternos.
De todo o cristão, espera-se que quando se encontra no altar do Senhor em oração, dê prioridade ao reino de Deus e aos valores eternos que o constituem. Primeiro, porque isso deve fazer parte do caráter cristão. E segundo, porque com esta atitude, aquelas coisas essenciais que foram pronunciadas por Jesus serão acrescentadas à sua vida. Então vemos aqui a prioridade do reino de Deus e os seus valores. Lá em Mateus 6, o verso 19 ao 21, nos diz assim: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, e tudo o consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então a prioridade do reino de Deus em seus valores eternos são ajuntar tesouros. E para o mundo atual, nós pensamos logo em ajuntar tesouro, pensamos logo na terra. Fala de ajuntar, de acumular riqueza, mas não, esse tesouro que o Senhor, o próprio Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar, é o tesouro no céu. E por acaso, não esperava, mas eu tinha justamente falado a domingo passado, justamente sobre esses versículos, de ajuntar tesouro nos céus. E uma da forma de nós ajuntarmos tesouro nos céus é fazer a vontade de Deus, é fazer conforme a vontade do Pai, porque sabemos que para juntar tesouro na terra, vai vir a traça, vai vir a ferrugem, o ladrão vai minar e vai roubar. Por isso que ajuntar tesouro na terra pode-se considerar-se tolo aquela pessoa que pensa em ajuntar tesouro na terra. Isso quer dizer então que você não pode ter uma vida boa na terra? Claro que sim. Mas você não pode ter a terra como a sua prioridade. Por quê? Porque a terra estamos apenas de passagem. Essa terra é apenas algo, é um piscar de olhos. Você já reparou? Alguém que já tem um pouco mais de idade aqui, sim, no caso do meu caso e alguns outros irmãos aqui, você se lembra quando você tinha a sua infância? Você olha para trás assim, parece que foi ontem. Não é, evangelista Jackson? Você lembra da sua infância? Pastor João Paulo? Irmão Luiz, lembra da sua infância? É um piscar de olhos, irmãos. É um piscar de olhos. Ontem você era uma criança, hoje você já é um adulto, um pai de família, quem sabe até um avô. Isso é um piscar de olhos. Por isso, muitas das vezes as pessoas ficam procurando ajuntar tesouro nessa terra. E muitas das vezes esse tesouro que as pessoas pensam em ajuntar é para os seus filhos, os seus descendentes. E quantas são as brigas que há depois desse tesouro ajuntado por você? Quando chega na parte da herança, você vê casos que acontecem de tragédia por causa do tesouro da terra, onde muitas pessoas estão preocupadas com esse tesouro na terra, e tem cristão preocupado com esse tesouro na terra. Vivemos em tempos que as pessoas se preocupam muito com essa terra e esquecem que temos um reino inabalável para cada um de nós. Um reino onde a traça nem a ferrugem, onde o ladrão não mina e nem rouba esse tesouro. E onde está esse tesouro, também está o meu e o seu coração. E a pergunta é: onde está o seu, o meu, o nosso tesouro? Na terra ou no céu? Fica apenas essa pergunta de reflexão, não precisa responder,
Também Mateus 6,32, que é uma das referências, vai nos dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentados. Quem falou isso? Foi eu? Foi o pastor presidente? Foi o próprio Jesus, foi o próprio mestre. Não devemos buscar, ou melhor, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então sabemos da importância de priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça. Vamos agora entrar na sinopse do tópico de número 2. Não podemos chegar à presença de Deus em oração sem reverência, sem fé e sem santo temor. Como nós aprendemos, a reverência diante da presença de Deus é de fundamental importância para todos nós cristãos, todos nós que temem ao nosso Deus. Não podemos chegar à presença de Deus em oração sem reverência, sem fé e sem santo temor ao nosso Deus. Vamos agora entrar no último tópico, tópico de número 3, o subtópico de número 1. Tópico de número 3 tem como título: onde orar e por quem orar. O lugar da oração é uma necessidade do crente ter um lugar próprio e adequado para fazer as suas orações devocionais diárias. As reverências bíblicas, o homem que assim faz, é tido como bem-aventurado. O crente também precisa sempre estar na casa do Pai para a oração congregacional, considerando o que diz o próprio Deus a respeito. Quanto da consagração do templo construído por Salomão, agora estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Próximo do momento da sua crucificação, Jesus entrou no templo e repreendeu os vendilhões que ali estavam, referindo-se ao texto de Isaías 56:7. A minha casa será chamada casa de oração. O Espírito Santo desceu no cenáculo, onde estavam os discípulos em oração. Há dias foi assim que a igreja teve o seu início. Os crentes do primeiro século oravam juntos regularmente no templo. No altar da oração devemos ter em mente ao menos 3 propósitos: adoração a Deus, agradecer-lhe e pedir-lhe algo para nós ou para outrem. Intercessão ao pedir, o crente deve. Ali depois nós vamos ver a parte A, B e C. Só que antes, é necessário que o crente tenha um lugar próprio e adequado para fazer a sua oração devida e diária. Está lá em Mateus 6,6, que é o nosso versículo anual. E me chamou muita atenção, por acaso eu até tinha trago isso até na outra revista anterior, desse versículo. Quando for falar ao teu pai, entre em teu quarto e fecha a porta. E eu até tinha falado justamente sobre isso. Dentro da nossa própria casa, se tem um lugar que nós temos liberdade, é na nossa casa, sim ou não? Temos liberdade. E por que o mestre manda entrar no quarto e fechar a porta? Você tem liberdade na sua casa, mas para que você vai entrar dentro do seu quarto e fechar a porta? Se você tem liberdade, automaticamente todos que estão na sua casa têm liberdade de entrar no quarto.
É porque há momentos na vida que nós temos que ter uma intimidade, nós e Deus. E essa intimidade, ela tem que ser tão tamanha que nem os nossos próprios têm que ter acesso a essa intimidade. Por isso que muitas das vezes, como o Senhor ele fala, entra no teu quarto ou nos teus aposentos, dependendo da versão, fecha a porta. Porque quem deve saber ou que tem que saber é apenas eu e você. Mas a minha esposa é da minha costela, mas a intimidade é eu e você. Mas o meu esposo é também da minha costela, mas a intimidade é eu e você. É entre Deus e você, entre Deus e nós. Então essa intimidade com Deus, muitas das vezes, ela é única e exclusiva. E se tem uma coisa que Deus gosta, é de exclusividade. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é exclusividade. E quando nós verdadeiramente damos essa exclusividade a Ele, ao verdadeiro Deus, com certeza Deus ouvirá as nossas orações. E muitas das vezes, quem sabe as nossas orações não têm sido atendidas por falta dessa exclusividade com o nosso Deus. Aí vai falar, dando continuidade, ali na parte A, B e C. A parte A, letra A. Orar por si próprio. Ninguém melhor do que o próprio crente para conhecer as suas necessidades espirituais, sociais, afetivas, familiares, econômicas e físicas. A necessidade que, por sua natureza e estratégias espirituais, não pode ser com conhecimento de mais ninguém. Devem o crente orar ao Senhor no seu íntimo. Como havia falado, está na parte A aqui, ou na letra A. A oração, muitas das vezes, essa oração por si próprio, não há ninguém que se conhece a si mesmo do que você mesmo. E muitas dessas orações que nós fazemos, são petições que muitas das vezes, não há necessidade de alguém estar sabendo. Muitas das vezes, não há necessidade de estar compartilhando. É claro que tem coisas que há também a necessidade de compartilhar, porque a oração coletiva, ela gera muito mais força, porque não é apenas uma exclusividade. Mas tem situações que não há necessidade de você estar compartilhando. Basta apenas uma intimidade maior entre você e Deus, para que Deus venha atender, seja ela, igual falando aqui, o autor vai falar, seja ela espiritual, social, afetiva, familiar, econômica e físicas. A necessidade que a sua natureza e estratégia espirituais não pode ser do conhecimento de mais ninguém. Devendo o crente orar ao Senhor no seu íntimo. Agora vamos para a letra B. Pelos os amigos. Nem todo crente se comporta como Jó, que estando sob severo sofrimento e com necessidades múltiplas, dedicava um tempo em sua oração para orar pelos seus amigos. Então vemos aqui que a oração pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, também deve fazer parte das nossas orações. E muitas das vezes as pessoas olham assim e falam, poxa, eu não consigo orar mais do que meia hora. E aqui nós temos diversos exemplos. Primeiro, a oração ela começa com um agradecimento. Depois, nós podemos orar pelos nossos objetivos. Depois, pelos nossos irmãos. Então, muitas das vezes, quando as pessoas acham, porque muitas das vezes, como a pessoa consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 10 horas orando? Por quê? Porque muitas das vezes, o que mais tem é motivo para nós orarmos. O que mais tem, muitas das vezes, são motivos para nós agradecermos a Deus. Só o motivo de nós podermos estarmos saudáveis, não é o motivo de nós podermos estarmos com as nossas despensas abençoadas e fartas, já é motivo para nós agradecermos, já é motivo para nós orarmos. Você pensar que quantas e quantas são as pessoas que queriam estar no nosso lugar?
E muitas das vezes nós olhamos para aqueles que estão aparentemente melhor do que nós. E esquecemos verdadeiramente de agradecer tudo aquilo que Deus já tem feito pelas nossas vidas. E muitas das vezes, verdadeiramente somos ingratos. E aqui vemos o exemplo que o autor vai dar de Jó. Jó, ele tinha perdido tudo. Tinha perdido os seus bens, a sua família, a sua saúde. E mesmo assim, ainda Jó orou pelos seus amigos. Jó, naquele momento, o que mais necessitava é de oração. Mas Jó orou pela vida dos seus amigos. E aqui vemos um grande exemplo disso. Que a necessidade da oração, de nós muitas das vezes não olharmos para o nosso próprio umbigo. E Jó tinha mais do que motivo para olhar sobre o seu próprio umbigo. Porque a escassez onde ele estava passando. Mas mesmo assim, ele orou pela vida dos seus amigos, e Deus assim não os castigou. Letra C, a oração pelos inimigos. Essa oração é uma oração difícil. Esta é uma tarefa que demanda muito amor, renúncia e propósito de agradar a Deus, obedecer a sua palavra e dominar o seu próprio coração. Nesse aspecto, Jesus também deixou o seu exemplo. Então essa oração aqui pelos inimigos, essa é uma oração com certeza não é fácil. Você orar por aquilo, quem sabe uma pessoa que está te perseguindo. Mas se nós oramos pelos nossos próximos, pela nossa vida, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Sinto muito em falar. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. A oração difícil é a oração por aqueles que nos perseguem. Talvez você esteja alguém lá no seu trabalho, na sua escola, quem sabe, alguém que está te perseguindo, o inimigo, que muitas das vezes até mesmo, quem sabe, o Senhor que colocou na sua vida, para te testar, ou para te aprovar. E muitas das vezes essa oração cabe a nós a fazer por essa pessoa. Quem sabe a pessoa está te perseguindo tanto, ao ponto de você ficar tão estressado, ao ponto de você entrar em colapso, que muitas pessoas acontece isso, principalmente em empresas. Há uma opressão tão grande na vida das pessoas, e muitas das vezes a pessoa faz aquilo não por maldade, porque a pessoa está tão oprimida, e vem uma presença de Deus na sua vida, o inimigo usa aquela pessoa para te perseguir, se essa pessoa tem um cargo acima de você. E muitas das vezes você não entende, muitas das vezes você até tenta confrontar aquela pessoa. Mas a partir de hoje, faça diferente. Ore pela vida daquela pessoa. Ore por a vida daquela pessoa. Quem sabe, você pode ser um ganhador dessa alma. Você já pensou nisso? Mas você pode pensar assim, mas aquela pessoa não tem como aquela pessoa aceitar Jesus. Você acha que tinha como Saulo aceitar Jesus? Que é um perseguidor maior do que Saulo? E quem é Paulo nas Escrituras Sagradas? Um dos maiores ganhadores de almas. Então, muitas das vezes, um perseguidor, quem sabe o seu inimigo, muda, passa a orar por ele. Ora por a vida dele. Quem sabe Deus tem um plano na vida dele e também na sua. E a partir do momento que verdadeiramente façamos essa oração de orar pelo nosso inimigo, com certeza algo novo vai acontecer. Algo novo irá acontecer. Vamos entrando no nosso subtópico de número 2 do tópico 3. A oração pela igreja de Deus. O profeta Samuel orou pelo povo de Deus. Em Novo Testamento, vemos em Paulo um intercessor exemplar, à medida que ora pelas diferentes igrejas, apresentando as suas necessidades específicas. Então nós vemos aqui, o autor vai dar as referências bíblicas, vai falar lá em Samuel, e Samuel foi um intercessor
do povo, onde a perseguição do povo, os filisteus estavam perseguindo o povo de Deus, e verdadeiramente Samuel intercedeu, e Deus mudou o cativeiro do povo. Deus mudou aquela situação, inverteu aquela situação. E também vemos aqui, ele vai dar referência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele clama, ele ora, e verdadeiramente Deus move as situações. E um exemplo maior, quando eles estavam na prisão, mais Paulo e Silas. E o motivo mais, aí entra de novo, o motivo onde eles poderiam muito bem ficar revoltado, furioso, porque estavam presos, tinham sido açoitados, tinham sido maltratados, e verdadeiramente o que eles fazem? Eles oram e adoram ao Senhor. Muda totalmente a situação adversa daquela situação, e verdadeiramente o que Deus faz, Ele quebra com as cadeias, fazendo verdadeiramente um mover extraordinário sobre aquele lugar e salvando a vida daquele carcereiro. Agora no tópico, subtópico número 3, o tópico 3, para finalizar, orar por todos os homens e pelas autoridades constituídas. A vida de oração torna o crente sensível à necessidade dos que lhe rodeiam e dos que estão distantes, sejam eles conhecidos ou não, em qualquer esfera social, como, por exemplo, o profeta Eliseu. Então nós vemos que a oração do homem pelas autoridades, e nós sabemos que toda autoridade na terra, ela é constituída por Deus, e nós devemos ter essa oração em nossa mente e em nossas vidas, porque orar pelas autoridades é o nosso dever e também a nossa obrigação. Orar pelos governantes, orar pelas autoridades empresariais, orar pelas autoridades eclesiásticas, aqueles que levam a palavra de Deus. Nós temos por essa obrigação de orar pelas todas as autoridades, porque todas elas são constituídas pelo nosso Deus. Vamos agora entrar na sinopse do tópico de número 3, já finalizando a nossa lição de hoje. Ao orar, o crente deve ter em mente os menos 3 propósitos: adorar a Deus, agradecer-lhe e pedir algo para si ou outrem. Intercessão. Então nós vemos aqui, como acabei de falar, a oração. Primeira oração de agradecimento, agradecer por tudo que o Deus tem feito em nossas vidas. A oração de pedir algo para a parte de Deus. A oração pelo outro, pelo próximo. E a nossa intercessão, intercedermos uns pelos outros e também pelas autoridades. Vamos agora para a nossa conclusão. E assim finalizamos essa lição. Nossa conclusão. Peço a ajuda de todos para ler para mim. No 3. 1, 2, 3. Você já orou hoje? Amém? Maravilha. Então, não há limite para o crente viver uma vida de constante e crescente oração. Um alerta final da Bíblia para todos nós sobre a oração. Temos em 1 Pedro 4:7 a palavra de Deus admoestar-nos a orar sem cessar, sem prejuízo de nossas atividades diárias,
tendo em vista que são muitas as formas de orar. Você já orou hoje? Então nós vemos lá em 1 Pedro 4:7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigilantes em oração. Sabemos que isso é de fundamental importância de todos nós. Essa intimidade, esse cultivo, essa aproximação de Deus através da oração, é um dever, é uma obrigação de cada um de nós. Temos essa consciência que orar é falar com Deus, que orar é ter comunhão com Deus, que orar verdadeiramente é buscar a Deus. E, infelizmente, o tempo que nós vivemos, o tempo da internet, muitas das vezes tira muito do nosso tempo. Só que o que mais admiro em Deus, que para Deus não há tempo. Tempo é para nós, 24 horas é para nós. Porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Isso quer dizer o quê? Que para Deus não existe tempo, o tempo existe para nós. E agora a pergunta: como estamos administrando o nosso tempo com Deus? Como estamos administrando o nosso tempo com Deus? Fica essa pergunta. Que Deus assim abençoe a vida de todos. Quero passar aqui a direção para o nosso pastor local, o pastor João Paulo Moreira. Que Deus possa vos abençoar cada dia mais. E vamos ter um compromisso para com Deus.